Henrique. Sim, eu estou respondendo aqui. Estaremos todos juntos hoje. Certo, Henrique? Tá todo mundo junto hoje aqui, eu que vou dar aula. Davi, bom dia, Davi. Tudo bem aí? Quero ouvir sua voz, pelo menos de tudo bem, Davi. Ou de bom dia, ou de oi. Você aparece assim para eu ver seu rosto? Só ligar, Davi, precisa dar um ar aí. Deixa eu ver se você está aí de verdade, Davi, ou se é só a sua máquina. Sabe aquela coisa que você vê um programa e fala assim, você não é um robô? E aí, Davi, você é um robô ou não é um robô? Você está aí ou não está aí? Davi saiu só porque eu perguntei, Davi, se é você mesmo que está aí, Davi. Pode não, Davi. Bom, deixa eu ver se tem mais alguém perguntando se é da nossa sala. Está todo mundo junto aqui. Bom, aí, Davi, voltou, Davi, muito bem, muito obrigada, Davi. Sara, bom dia, Sarinha, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Você chegou em casa? Você foi para o culto? É que meu pai hoje foi pregar e chegamos aqui na correria. Eu assisti um pouco do culto, assisti a pregação, e eu acabei de comentar aqui, né, Ana? Até perguntei, Ana, será que a Sara falou com você? Se você tinha comentado se você ia chegar ou não, a gente falou, será que a Sara está chegando correndo porque ela foi no culto? Davi, tudo bem? Aparece aí, eu falo um oi, Davi. Tá bom. Bom, estamos todos aqui. Quem está aqui, lógico, né? Não está todo mundo. Mas aí, que meu áudio não estava saindo, mas está tudo certo. Ah, beleza, Davi. Bom dia, beijos para você, beijos para todos. Bom, como eu estava comentando, hoje eu que vou estar conversando com vocês, eu que vou estar dando aula, tá bom? E que estejamos todos prestando atenção, estejamos todos tendo um bom momento de conversa, né? Para a gente aprender um pouco mais das coisas aqui de Papai do Céu, das coisas da Bíblia. Tá bom? Vou fazer uma oração. Ou alguém quer fazer uma oração logo no começo? Eu faço. Tá bom? Algum pedido especial? Algum agradecimento especial? Teve alguma coisa legal? Acabei de falar da minha nora, que é professora, né? Hoje é aniversário do meu filho, esposo dela. Hoje é aniversário do Lucas. E também essa semana eu vou viajar. Ah, Sara, verdade, gente. Já vai lá para a terra dos seus avós, né? Que legal. Que você tenha realmente uma boa viagem, bons momentos bem felizes, que você lembra deles por muito tempo, tá? E como eu estava falando, hoje é aniversário do Lucas, do meu filho mais velho. Então vamos orar, gente. Pai do céu, Pai querido, muito obrigada porque estamos aqui, reunidos como igreja, como escola dominical, que a gente possa conversar, que a gente possa aprender, ouvir uns aos outros e principalmente ouvir o que o Senhor tem para dizer para a gente. Eu te peço que o Senhor possa abençoar a família da Sara nessa viagem, nesse período de férias, nesse período de convivência com os familiares, que o Senhor esteja cuidando deles no trajeto, que o Senhor esteja cuidando deles na estadia lá, que o Senhor esteja cuidando deles no convívio com a família e os traga de volta bem também, Senhor, cuida de cada um. Eu quero te agradecer também pelo aniversário do Lucas, que o Senhor esteja cuidando dele e que ele possa estar sempre crescendo na fé, crescendo bem, Senhor. Obrigada mais uma vez por esse momento e pela essa aula. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom, Bíblias Apóstolos. Amém, Ana. Bom, gente, falem para mim o nome de uma pessoa que vocês acham que é muito ou foi
Pode ser uma pessoa que já morreu. Muito esperta, muito inteligente, muito gênio. Jesus? Jesus, ó, beleza, Dani! Jesus. Outras. Vamos ver mais. Bill Gates? O Bill Gates foi um cara também muito gênio, hein? Inventou, e inventa até hoje, né? Um monte de coisa. Ele, cara, muito bom nos negócios, né? Inventa essas coisas assim, e ele conseguiu ganhar muito dinheiro fazendo negócios, trabalhando. Quem mais? Dani falou alguém de lá de trás e alguém de hoje. E mais, gente, quando fala em gênio, quando fala em gente esperta, alguém da sala de vocês, alguém que vocês estudam na escola. Samuel, bom dia, Samuel. Acabei de fazer uma pergunta. Bom dia. Bom dia. Acabei de fazer uma pergunta. Quem foi ou quem é uma pessoa muito esperta, muito gênio? Quando vocês pensam em gênio, não aquele gênio da lâmpada, né? Que aquele não existe. Mas uma pessoa Eu muito... esqueci o nome. É Ah, aquele cientista que quando ele tem alguma ideia, ele põe a língua pra fora, não sei. Esqueci o hum, nome dele agora. Ele faz assim, né? Albert Einstein. Verdade. Nossa, até puxou Era aqui. esse mesmo. Einstein, isso, Einstein foi dos anos 40, assim, mais ou menos, né? Porque, por exemplo, eu guardei essa data porque nessa data ele veio até para o Brasil, ele fez uma visita aqui. Albert Einstein foi um cientista, assim, muito importante. É uns que dizem que teve um QI, que é o negócio que mede, não sei como é que faz isso, né? Uma coisa tão estranha, mede o quanto tem de inteligência. Foi um dos caras mais inteligentes. Muito bom, Einstein. Quem mais? Henrique não vê. Deu falha aí, Henrique. Qualquer coisa você escreve. Ou você fala de novo. Alguém entendeu o que a gente falou? Tá falhando seu áudio, Henrique. Não ouvi, querido. Mas com certeza você falou alguém aí, né? Não ouvi. Alguém entendeu o que o Henrique falou? Não. Não. Henrique tá super cortado, não dá para ouvir mesmo. Fala, Aninha, tá levantando a mão. Pode falar, Aninha. Escreve, Henrique, você consegue escrever pra gente? Seu áudio tá muito cortado, Henrique. Tá? Nada. Tá bom, nada. Beleza. Bom, então falamos de Einstein, Bill Gates, Jesus. Estou arrumando o fone. Ok, Henrique. Alguém mais? Algum mais? Leonardo da Vinci. Nossa, esse também eu acho um cara muito joia, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, gente, por volta de 1500, quando o Brasil estava sendo descoberto, o cara já desenhava umas coisas tipo helicóptero, paraquedas. Dá para entender quando o Brasil... Ele era um gênio. Leonardo da Vinci foi assim, cara. Ele era escultor também. Ele pintava. Gente, esses caras eram muito inteligentes. Eles pensavam. Oi, fala, Sara. E o Santos Dumont também foi inteligente por criar uma coisa que voa, além do pássaro. Exatamente. Santos Dumont também foi outro cara inteligente. E brasileiro, hein? Jane Goethe, olha, o Goethe, muito bom também. Você pensou alguém bem diferente, de joia, gente. Então, a gente tem na nossa história do mundo pessoas muito inteligentes, muito diferentes. Diferentes por quê? Porque eles pensavam em coisas novas para a época, né? Até mesmo hoje, se você pensar hoje uma coisa diferente, já é uma coisa que você está usando aquilo que você tem na sua cabeça, no seu conhecimento, você está inventando alguma coisa nova, você está fazendo um uso novo para aquilo, você está mudando a ideia e está sendo inteligente, né? Você está usando aquilo, você está pensando um pouco diferente
para fazer a coisa ser nova, né? Então, às vezes a gente tem o mesmo tipo de coisa, como por exemplo, uma coisa, vou dar um exemplo bem simples. O que é isso aqui? Uma xícara. Uma xícara, uma caneca, que o primeiro uso de uma caneca é para fazer o quê? Beber, né? Mas eu uso caneca, e eu sei que muita gente também usam caneca para... Eu usava. Guardar caneta e guardar lápis, tá? Estranho. Então, estranho? Eu tenho mais de uma aqui, ó. Tem 3, na verdade. Essa que ela é só de caneta, essa aqui é só de canetinha, e tem uma que está ali longe, que é só de lápis. É um uso diferente para caneca. Isso é uma novidade, entre aspas, por quê? Porque o uso para que foi inventado a caneca foi para tomar leite, para tomar chá, para tomar café, para beber, né? Eu estou dando uma nova ideia para a caneca. Essas pessoas que a gente comentou aqui deram novas ideias para novas coisas e até muitas delas inventaram as coisas, né? Santos Dumont inventou o avião, ele pegou a ideia dos pássaros e inventou alguma coisa onde o homem pudesse voar também, e não só os pássaros, né? Então, essas pessoas tiveram que pensar bastante para ir surgindo coisas novas. Todos nós, vocês também, podem pensar coisas novas a cada momento. Isso é a inovação, isso é a coisa nova. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque como que a gente aprende? Como que a gente tem esse conhecimento? Perguntei de escola, Aninha já está de férias, Sara está de férias já, né, Sara? Vai até viajar, Danilo vai entrar, muito bom, Sara, gostoso. Danilo vai entrar de férias. Na escola a gente aprende um monte de coisa, na família a gente aprende um monte de coisa, com amigos a gente aprende um monte de coisa. Mas onde a gente aprende também muita coisa que fica aqui no nosso coração, ó. Tum, 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 tum. Aqui na Bíblia, tá? E olha só, então, este versículo... Alguém lê alto para mim. O temor do Senhor é o prinorte, eu não consigo ver Eu não consigo ver. Okay. O princípio da sabedoria, Provérbios 9 e 10. Isso. Valeu. Eu também... Eu punha na frente da câmera, não conseguia ver tudo. É isso aí. Obrigada, Danilo. Provérbios 9, 10. Vamos abrir lá, todo mundo, e cada um lendo, vamos ver se tem alguma versão diferente. Provérbios é bem no meio da Bíblia, gente, pouquinho depois de Salmos. Calma aí, já volto, tenho que pegar lá. Vai lá, corre lá. Henrique, Samuel. Beleza. Provérbios 9. Achou, Ana? Você quer ler pra gente, Ana? Principalmente se tiver outra versão. Outro jeitinho. É o 9... Calma lá, tô procurando. Tá bom. É bem no meio, Danilo. 9, capítulo 9, versículo 10. Tá bom, peraí. E quando está escrito, vocês viram que estava escrito aqui na minha folha? A quer dizer que é só no comecinho, é a primeira... Qual versículo é? Primeira frase. Provérbios 9, 10. A primeira frase. Nada. A primeira frase. Provérbios 9, 10. A. Quer dizer que é só a primeira frase, que é a frase mais importante para a gente falar dela hoje, tá? Versículo descobri que como a gente vai subindo cheio de coisa, a minha Bíblia fica no carro. Tá, ok. Eu não achei o 9 e 10, só achei 8, 10, 11, 12. Provérbios 9. Tá. Volta uma página aí, talvez. Agora entendi.
Ah, tá. Provérbios 9, 10. Deixa eu ver aqui, abrir a minha outra Bíblia. Pronto, abri. Joia. Alguém pode ler de novo para gente? Calma aí, já volto. Tá bom. Eu posso ler. Beleza. Você que falou, né, Henrique? Uhum. Então fala pra gente. Provérbios 9, 10, né? Principalmente a primeira frase. Tá. Provérbios 9, 10 aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Isso aí. Alguém tem alguma versão diferente? Eu estava abrindo numa outra aqui que tem palavras diferentes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse que nós lemos algumas vezes já. Todo mundo com a mesma versão? Tá bom. Eu vou ler aqui com uma outra. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Se você conhece a Deus, então você compreende as coisas. Eu estou lendo na Nova Linguagem de hoje. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Vocês querem ser sábios? Eu sei que vocês querem, sabe por quê? Quando a gente fala de escola, vocês pedem ajuda nas provas, vocês pedem ajuda para ir bem, porque está todo mundo querendo ir bem, todo mundo está querendo fazer boas aulas, todo mundo está querendo fazer boas provas, não é isso? Então, esses todos caras que a gente comentou, eles eram sábios. Será que eles temiam a Deus? Mas o que é temer a Deus? Vamos voltar mais uma coisa para trás. A gente está indo de trás para frente, vocês viram? A gente viu quem é sábio, a gente viu que para ser sábio tem que temer a Deus, mas o que é temer a Deus? Nós estamos voltando tudo para trás. O que é temer? Já vou falar uma coisa, hein? Temer não é ter medo. Temer não é ter medo. E aí, o que é temer? Alguma dica? Alguma sugestão? Pode falar, gente. Pode falar, de boa, estamos aqui todo mundo aprendendo. Eu também não sabia o que era temer até alguns anos atrás, né? Já aprendi, mas até um tempo atrás eu falava, o que é temer? Temer é ter medo? Não, é outra coisa. Alguém tem ideia o que é? Todo mundo quietinho, não precisa ficar com medo, não. O que a gente precisa fazer com Deus? Vou mudar o tipo de pergunta. Qual que é o tipo de relacionamento que a gente tem que ter com o Papai do Céu? Bom, então você tem que orar, ler a Bíblia, louvar. Beleza. Falar para os outros sobre a Bíblia. Sobre Deus. Certo. Legal. Eu acho que é só isso. E mais, vamos pensar numa coisa mais assim, a gente e ele direto, assim, perto de louvar, de ler. Um relacionamento de vocês e seus pais tem que ser de que jeito? Conversando. Tem que obedecer. Conversando, e aí, acho que foi Danilo que falou, obedecer, né? Conversar, obedecer. Muito bom. Sara, quer falar? Não, fechou. Tá, é isso aí, obedecer, ouvir, conversar. Temer é isso, gente. É a gente obedecer, a gente conversar e a gente respeitar. Mas respeito também é uma outra palavra que é complicada de entender, né? Vocês já devem ter ouvido mamãe, papai, alguém falando, tem que ter respeito,
Tem que ter respeito, né? Respeito também é uma palavra difícil de entrar na cabeça. Respeito é uma coisa que é assim, a gente tem que entender qual é a posição de pai e filho, qual é a posição de professor e aluno. A gente tem que obedecer, a gente tem que saber que são pessoas diferentes, a gente tem que tratar diferentes, porque são pessoas que têm um conhecimento diferente do nosso, eles estão ensinando a gente, eles estão cuidando da gente com todo amor e carinho, e a gente humildemente, a gente tranquilamente, a gente... Ai, tá bom, que bom que eu vou ser cuidado por eles. A gente respeita todo esse conjunto de coisas de obedecer, conversar, louvar, orar e sentir que a gente está assim debaixo deles, é respeito, tá? E aí, mais uma, como se fosse uma cebola, né? Vai envolvendo cada coisa numa da outra. Vocês já descascaram cebola, né? Vai envolvendo, envolvendo, envolvendo. Mais uma volta nisso é o temor a Deus. É que engloba tudo isso, tá? É o respeito, é o louvar, é o obedecer, é o estar aprendendo sobre ele, é o estar conversando com ele, é o estar lendo a Bíblia, mas principalmente é essa coisa de estar enxergando e vendo a ele como um grande, enorme Deus que nos cuida e que nos ama. Então, voltando lá àquele versículo, alguém lê de novo para a gente o versículo de Provérbios 9? Eu posso ler, estou aberto aqui ainda. Obrigada, lê para a gente então. Só a primeira... Não, Provérbios 9:10? 9:10, isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Beleza. Então a gente volta lá para trás. Para eu ter sabedoria, eu preciso ter temor a Deus. Então, para eu ter sabedoria, eu preciso ter toda essa cebola, eu preciso ter todas essas coisas aí que é respeitar, que é obedecer, que é conversar, que é acreditar que ele é muito grande, que eu dependo dele, então que eu vou aprender com ele, que eu vou ler a Bíblia, que eu vou orar. Saber que ele é um Deus enorme, 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 maravilhoso, tá? Então, vocês querem ser inteligentes, querem ser espertos, que nem Einstein, que nem Bill Gates, que nem Leonardo da Vinci, que nem Goethe, que nem Lewis Hamilton. Por que ele também não é inteligente? Ele é um cara para ser, sei lá, eu quantas vezes campeão de Fórmula 1, né? Vocês querem ser inteligente que nem um super professor que vocês têm na escola, que vocês gostam pra caramba? Vocês querem ser inteligente que nem o pai de vocês? Vocês querem ser inteligente que nem Jesus, que o Dani falou? A gente precisa ter o quê? Tá embaixo de Deus. E sabendo e fazendo a gente estar embaixo de Deus. Tá? Vou contar uma história de um cara que ele quis isso. Que ele teve a chance de falar com Deus e de ter essa sabedoria. A gente tem no nosso dia a dia e tal, né? Mas ele foi um cara especial. Vamos voltar à Bíblia? Está aberta no meio, né? Vamos voltar lá para o começo da Bíblia? Em Reis, o livro de Reis. Deixa eu só ver aqui, que eu não lembro mais se é primeiro ou se é segundo, gente. Desculpes. Primeira Reis. Primeiro Testamento. No Novo Testamento, Primeira Reis, lá no comecinho da Bíblia, nas histórias realmente dos primeiros reis da história do povo de Deus.
Primeira Reis 3. Bem no comecinho. Gênesis, já. Deuteronômio. Oba, beleza. Primeira Reis 3. No começo da história do povo de Deus, eles tinham pessoas que cuidavam do povo, que eram chamados juízes. E depois vieram os reis, que eram reis mesmo, né? Lógico. Eles cuidavam do povo também lidando com problemas pessoais. Não era só aquele rei que ficava no palácio e comandava exército. Não. Pessoas que tinham algumas discussões sobre problema de fazenda, problemas familiares que não conseguiam resolver, iam conversar com os reis. E a gente vai ver aqui uma história de um rei que... vamos ler aqui, vai. Primeira Reis 3. E... Calma aí, achei uma Bíblia. Calma. Ai, que beleza, Sara. Pronto, achei. Então tá. Primeira Reis 3. Eu vou ler só o primeiro versículo aqui, depois alguém vai continuar. Eu vou ler, e a gente vai ler a história de um cara na Bíblia, sem ser Jesus, que foi muito sábio, muito inteligente. Salomão? Beleza, Henrique. Beijo, estrelinha na testa para você. Salomão amava ao Senhor. Ele já está lá embaixo do temor de Deus, hein? Salomão, eu estou lendo o versículo 3. Primeira Reis 3, 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Isso quer dizer, ele aprendeu com o pai dele, que era o rei Davi, que tinha sido rei, agora Salomão, que era rei, e ele obedecia as coisas que ele tinha aprendido com o pai dele, ele era rei, agora, e ele obedecia, e ele amava a Deus. Agora a gente vai pular um pouquinho, parari, parará, parará, vamos para o versículo 5. Quem leu o versículo 5? Eu quero ler. Beleza, Sara, manda bala. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Gente, nem Papai Noel faz isso, lógico, né? Papai Noel não existe. Salomão estava dormindo e Deus chegou para ele e falou assim: Salomão, você me ama? Me pede o que você quer que eu vou te dar. Olha que susto, hein? Eu assustaria. Deus, todo-poderoso. Fala, Henrique. Eu já ouvi essa história. O Danilo ele pediu para avisar que ele teve que sair porque ele ia para a avó e o celular dele estava sem bateria. Ah, tá. Obrigada, Henrique. Obrigada. Eu mando uma mensagem para ele. Foi bom ele ter estado aqui. Então, já pensou, gente? Alguém que é o Todo-Poderoso chega assim, pede alguma coisa, o que você quer que eu vou te dar? Às vezes no Natal, no aniversário, o pai de vocês fala assim, o que você quer de presente? Já aconteceu isso? Não? Nunca? Comigo já. Ah, tá. E vocês pediram, vocês tinham que escolher entre 1, 2 ou 3 presentes, ou vocês podiam escolher qualquer coisa? Normalmente ou é dinheiro ou é um tênis, sei lá, ou outra coisa. Mas tem um limite ou é qualquer coisa? Não, Assim, aí eu peço depende. e ele vê o que me dá, entendeu? Com meu pai. Isso aí, né? Ele vê o que dá pra fazer, entendeu? Vê o que dá para fazer, né? Tem um limite, né? Pois é. Aqui em casa também, eu já perguntei para os meninos o que vocês querem, mas tem um limite. Um limite, né? Tem coisa que eles pediram que até hoje eu não consegui dar, né? E já passou a fase também e não deu, não podia, né? Estava fora do meu limite, dei alguma coisa semelhante, ou sei lá, enfim, né?
Mas para Deus não tem limite. Ele falou, Salomão, o que você pedir eu vou te dar. Caramba! O que será que ele vai pedir? O que ele poderia pedir? Eu E sei. e sabe que Salomão, guarda aí, Sarinha, peraí. Salomão não era um rei velho, um rei lá de seus, sei lá, 60, 70, 80 anos. Porque mais para baixo um pouquinho na história, ele fala que ele era jovem. Ó, você leu 5, né? Salomão respondeu no versículo 6. De grande bondade usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Manteve grande bondade e lhe deu um filho que está no trono, como hoje vê. Senhor, me fizeste reinar em teu lugar. Olha o que ele fala no versículo final do 7. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Então, ele contando para Deus, ele conversando ali com Deus no sonho, ele falou, eu não sei nem o que pedir, porque eu ainda sou jovem. Né? Se dá um mundo para uma criança, leva uma criança menor que vocês, numa loja de brinquedo, ela começa a pegar tudo, não começa? E quer levar, quer levar, quer levar, quer levar. Que nem a gente no corredor de bolacha, não quer todas as bolachas também? Né? E Salomão se sentiu assim. Eu acho que ali ele já era bem inteligente, hein? Porque ele já falou, olha, eu não sei nem o que escolher. Né? Às vezes papai e mamãe falam assim, e aí vocês querem o quê? A gente fala, não sei nem o que escolher. E Salomão já falou, eu sou uma criança, não sei nem conduzir. Então ele já falou, não sei bem direito o que escolher. Teu servo está no meio do teu povo grande, tão numeroso. Ele era o rei e tinha muita gente que ele tinha que liderar. Muita gente, muita gente. Quantos alunos tem na sala de vocês? Na escola? Não lembro porque eu não sei, porque se eu não 31 ou 32, eu acho. 31, Por aí. 32. Ou 28. É, 28. Tá, 20 na sala da Ana. Samuel, quantos alunos? Ou tinha, né? Na sua sala, quando você ia na escola? 20 também. 20. Davi, sua sala é maior, Davi? Davi tá quietinho hoje. Eu já dei aula, gente, para sala com mais de 30. É muito complicado. É muito complicado. Fazer todo mundo ficar quieto, prestar atenção e tudo mais. Vocês já tiveram aula com salas maiores? Sim, esse ano no Zoom teve as aulas com os 3 sextuanos. 3 sessões no Zoom. O Davi tem 27. Era umas 70 pessoas. Nossa, mãe do céu. E ficava todo mundo quieto? Quer? Depende. Tinha hora que a professora perguntava uma coisa e todo mundo abria o microfone e tinha um que falava de jogo, o outro falava de comida. Era aleatório. Jogos, entendeu? É coisas nada a ver que eles falam. Então, gente, a gente está falando aqui de 30 pessoas, né? Ou um dia lá que teve 70 pessoas, a sala do Davi, ele falou aqui que tinha 27, que às vezes é difícil de um professor controlar, né? Imagina um povo que tem muita gente e o rei tem que controlar todo esse monte de gente e cuidar dos problemas de todo mundo. Ouvir alguém falar do jogo, ouvir alguém falar da comida, ouvir alguém falar do problema que teve lá com a galinha lá na fazenda, ouvir alguém que teve que falar. É muita gente para controlar. Então, como é que vai controlar tudo isso? E foi isso que o Davi está falando, ó, povo grande, tão numeroso que não se sabe contar. Então, versículo 9, que é super importante, aí Salomão, pá, é isso que eu vou pedir. Se ele estava com muita gente para cuidar, muita gente para controlar, ele já falou que era novo, que não sabia nem direito o que ele poderia fazer. O que ele veio pedir? Sara, você lê para a gente, já que você falou, eu sei o que é. Chegou a sua hora de falar, Sara, lendo o versículo 9. Dá, pois, o teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que
prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Pois é. Tem algumas palavras meio diferentes aí, né? Discernir quer dizer entender, separar o que é diferente do bem e do mal, o que é o bem e o mal, tá? Então foi isso que Salomão pediu. Resumindo, o que ele pediu? Falar. Fala, Sara. Ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria. Dá ao seu servo um coração, que na verdade o coração que ele estava querendo falar é aqui, né? Cabeça compreensiva, que compreenda as coisas, que seja sábia. Tem outras versões que falam outras palavras, né? Deixa eu achar na outra versão aqui, deixa eu mudar para Reis, que estava lá em Provérbios. Para julgar, para ajudar, né? Lembra que eu falei que ele tinha que resolver os problemas de todo mundo? Para julgar o povo, para que com prudência, com cuidado, eu consiga saber o que é o bem e o que é o mal. Muito legal isso, né? Será que esses caras que a gente comentou aqui pediram sabedoria para Deus? Não sei. Não sei, nunca vi nenhum relato disso, mas não importa. Deus deu sabedoria para eles, tá? Mas para Salomão, Deus, você acha que deu? E aí? Ele pediu. Deus não falou lá no versículo, qual que eu falei? 5. No versículo, versículo 5. Eu posso falar? Pode, no versículo 5, Deus falou assim: pede o que você quiser que eu vou te dar. O que quer que eu te dê? Deus não falou que ia dar? Sabedoria. Ia dar sabedoria. Aí no versículo 9, ele falou assim: me dá sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça, saber a diferença do bem e do mal, né? E sabe que Deus ficou tão contente com esse pedido de Salomão, que ele falou assim: pô, cara, muito jóia esse teu pedido. Você não pediu dinheiro, você não pediu riqueza, você não pediu beleza, você não pediu um grande palácio. E Deus foi conversando assim com ele, lá, continuando essa história aqui, tá? Essas palavras no versículo 10. Essas palavras, quem lê o final do 10 aí, ó? Eu posso ler. Por favor. Agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Pois é. Deus ficou muito contente porque Salomão pediu isso. Deus ficou muito contente porque Salomão pediu sabedoria, tá? Porque com sabedoria ele ia poder fazer o quê? Fazer o bem, ele ia poder cuidar do povo de Deus, ele ia poder fazer as coisas certas, ele ia poder ser um rei melhor ainda. E lá no começo a gente leu, né? No começo desses capítulos aqui de Reis. Salomão amava ao Senhor e com sabedoria, então, nossa, o negócio ia melhorar. Aí lá no 11, foi o que Deus falou para ele: já que você não pediu uma vida longa, não pediu riqueza, não pediu que seus inimigos acabassem, morressem, mas pediu entendimento, eu vou te dar o coração sábio, entendido, de maneira que, ó o versículo 12. Henrique, você pode ler o 12? Posso? Então vai. É Reis? Continua lá em Reis 3, agora o 12. Tá. Aqui. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Pois é. A gente falou de Leonardo da Vinci, a gente falou de Einstein, a gente falou de outras pessoas que foram pessoas muito inteligentes. E Salomão foi mais inteligente ainda, porque esse versículo fala: antes de ti não teve ninguém inteligente, e nem depois de você vai ter alguém tão inteligente assim. Olha como Salomão foi inteligente.
Porque ele pediu para Deus essa inteligência, essa sabedoria, que é mais do que inteligência, tá? Porque a sabedoria é também saber usar tudo aquilo que está na cabeça dele. Que a gente tem uma cabeça aqui, com cérebro, com umas coisas lá dentro, que a gente tem que pensar e saber usar, né? Vocês já tiveram um guarda-chuva, já saíram na chuva, certo? Guarda-chuva não é para usar quando está chovendo, né? Sim. Mas se vocês estiverem lá na chuva com o guarda-chuva fechado, adianta alguma coisa? Não. Não. Então, a sabedoria é usar o conhecimento que vocês têm de ter o guarda-chuva, mas para fazer o que com o guarda-chuva? Para se proteger da chuva. Para se proteger, para abrir o guarda-chuva. Um exemplo simples aqui, mas para vocês entenderem essa pequena não, né? Essa diferença entre o conhecimento de inteligência e sabedoria que é usada, esse conhecimento com a inteligência. Então, vocês conhecem o guarda-chuva, mas precisam usar ele de forma certa. Pegar o guarda-chuva fechado, não vai adiantar. Para a chuva, não vai adiantar. Então, tem que ter a sabedoria para usar esse conhecimento para se proteger, tá? Então, vocês, nós, eu, todo mundo pode pedir para Deus uma coisa que a gente quer. No momento que ele achar oportuno, ele vai dar o que a gente precisa para fazer a vontade dele, tá? Para usar para o bem, né? Para usar para o bem. Então, foi muito legal o que Salomão pediu, e ele já teve, logo depois disso, uma primeira amostra de uso da sabedoria. Ele conhecia muita coisa e sabia usar bem muita coisa. Outro exemplo é, quando vocês estudam para a prova, e chega lá na prova, tem aquela pergunta daquela coisa que vocês estudaram para a prova. Vocês têm que pôr a cabecinha para lembrar, pensar, para responder direito, certo? Então, vocês estão usando da sabedoria, que pega o conhecimento que está lá de tudo que vocês estudaram, para responder direito, né? Para responder e fazer mais ainda, se possível, para a professora falar, gente, que resposta legal que vocês deram. Bom, é uma coisa assim, tá? Usar o que vocês sabem bem, não só ficar guardando o guarda-chuva fechado, fazer uso daquilo, tá bom? Essa é sabedoria, tá bom? Bom, mas antes de eu mostrar o primeiro exemplo aqui do que Salomão fez, eu quero que a gente leia o final aqui da história da conversa de Salomão com Deus, tá? Os versículos 13 e 14, porque tem um se na história, né? Tem um se. Se a gente não estuda para a prova, a gente não vai saber responder a pergunta da prova, né? Se a gente nem leva o guarda-chuva na chuva, a gente não vai nem conseguir se proteger. Então, vamos para frente um pouquinho, tá? Versículo 13. Também, Deus falando, tá? Que não ia ter ninguém nem maior que ele, nunca, nem antes dele, nem depois dele. Também, até o que não me pediu, eu vou te dar, como riquezas, como glória, para que não haja teu igual entre os reis por todos os seus dias. Então, ele foi um rei rico, foi um rei que as pessoas gostavam, e ele era muito importante durante os períodos ali de reinados daquela época, tá? Foi um rei muito, muito rico, que Deus deu essa riqueza para ele, no sentido de que ele foi trabalhando, ele foi usando dessa sabedoria e ganhando dinheiro, que nem o exemplo que o Dani falou, do Bill Gates, né? Ele trabalhou para ganhar dinheiro, né? Salomão também. Mas olha o versículo 14 aqui, gente. Qual a primeira palavrinha do versículo 14? Se andares, aqui na minha biblioteca é escrito se andares. Se andares. Se. Se quer dizer
tem uma condição, você precisa fazer uma coisa, tá? Deus falou para Salomão pedir alguma coisa, Salomão pediu, Deus falou, eu vou te dar um monte de coisa, mas tinha uma coisinha que Deus falou assim, mas tem uma coisa que você precisa fazer também, tá? Não é tudo assim, tá, parará, não, você também precisa fazer uma coisa. Andar de que jeito, Sara? Termina de ler essa frase aí. Calma aí. Por favor, por favor. Se andares nos meus caminhos, E mais um pedacinho. se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. É isso aí. Então tinha mais uma coisa, além da sabedoria, da riqueza, da glória do período do reinado, ele ia poder viver muitos dias, ia ter uma vida longa, se ele andasse realmente no caminho de Deus. Que ele falou, lá no começo a gente sabia que ele amava a Deus, mas ele às vezes podia, né, desviar e tal. Deus está falando, se você me obedecer, andar nos meus caminhos, guardar a minha lei, fazer as coisas certas, né, guardar os mandamentos, os estatutos, que são as leis, como Davi, como seu pai, eu vou prolongar os teus dias. Você vai ter uma vida muito longa, vai ter muitos aniversários para você comemorar. Tá? Então, essa foi uma condição que Deus colocou, nos outros Deus não falou nada. Aqui, ele foi dando um monte de presente para Salomão, e para Salomão usar com sabedoria, né? Deu um monte de conhecimento e para Salomão usar com sabedoria, tá bom? Então, sim, Deus nos ama, a gente pode pedir o que a gente precisa para ele e a gente também tem que fazer a nossa parte, lógico, que é andar com ele. E voltando até para o que o Henrique falou lá no começo, conhecer a Deus, louvar a Deus, conversar com ele, né? Que para conhecer a gente tem que conversar com ele, mas para fazer isso não vai ser assim, geralmente hoje, né, gente? Não é tanto com os sonhos, como acontecia com Salomão, com outras pessoas que a gente tem visto na Bíblia, em sonhos, em visão. Hoje é muito mais lendo a nossa Bíblia. E não adianta estar com a Bíblia guardada lá, não. Essa sabedoria não vai entrar assim na cabeça, assim, ó. Não entra, não entra. Só entra se a gente abrir e ler, e estudar, e entender, e guardar. Deus falou aqui até para o Salomão, ó. Se guardar os mandamentos e se a gente fizer essas coisas. Aí, lembra da cebola que eu falei? Toda a nossa cebola, nossa casca de cebola vai estar sendo muito legal, vai estar um cebolão, e tudo isso vai estar sendo o quê? Qual aquela primeira palavra lá que eu perguntei o que era? Mas com T. Temor? Temor, isso, temor a Deus. Então, o temor, o respeito, a obediência, o guardar os mandamentos, o fazer os mandamentos, tudo isso está tudo bem misturado. Tá legal? Agora vamos para o exemplo, vamos ver o que Salomão fez. Já aprendemos como é que ele teve sabedoria? Entenderam, gente? Entenderam? Dá um joinha, sim. Levanta a mão, sim, ok. Vamos ver um exemplo aqui do Salomão, para a gente acabar a nossa conversa aqui, tá? Bom, vocês já tiveram algum momento na infância ou até hoje, aquela coisa assim de dividir brinquedo? Ah, esse brinquedo é meu, eu que quero brincar, não vai repartir a boneca, não vai repartir o carrinho. Isso quando vocês eram menores? Eu era muito egoísta, sério, eu não emprestava os meus brinquedos porque eu era Aí depois que a Bia nasceu, né, eu tive que compartilhar mesmo assim, então aí eu aprendi a compartilhar. Muito bom, ainda bem que você aprendeu a compartilhar, né? Que bom. Então, tem uma história de uma
uma coisa que aconteceu que foi uma divisão também. Salomão era o juiz, ele tinha que resolver esses problemas. E chegaram lá para Salomão 2 mulheres, talvez você tenha ouvido essa história, não tem problema. Vamos ouvir. Chegaram 2 mulheres com uma coisa também para repartir. Mas essa coisa não dava para ficar um pouquinho com cada uma e depois um tempo com uma, um tempo com outra. Porque era um nenê. Uma chegou e falou assim, Salomão, esse nenê é meu. A outra chegou e falou assim, Salomão, esse nenê é meu. Como assim? Você acredita que agora há pouco eu estava pensando nessa história? Um nenê para 2 mães, não dá, né? Não dá. Dá para ter 2 nenês com uma mãe, né? Que nem a Sara e a Bia. Foram 2 nenês para uma mãe só, né? A Paty foi mãe de 2, certo? Mas ao contrário, não tem como. Então, só poderia ter uma mãe de verdade, né? Só poderia ter uma mãe de verdade. E Salomão falou, eu vou ter que resolver esse problema. Vou ter que resolver isso aqui. As mães ficaram as 2 falando, não, esse neném é meu, esse neném é meu, esse neném é meu. Ela falou, não, esse neném é meu. Olha aqui, ó. Uma acabou matando o filho sem querer, né? Enquanto dormia, eu acho. Isso! Que as 2 moravam com os nenês, né? Lógico. E elas dormiam com o nenê na cama. Aí uma virou e acabou sufocando o nenê, esmagando o nenê morreu. A Bíblia não dá tantos detalhes para dizer assim, como é que se elas moravam juntas, possivelmente sim, porque tinham muitas famílias, né, que moravam perto e tal naquela época, mas enfim, gente, elas apareceram lá para Salomão com um nenê só, porque o outro tinha morrido. E nenê muito pequeno é muito parecido, ainda mais se é da mesma raça, né? Se é todo mundo da mesma raça, é tudo muito parecido, né? Entre nós, a maioria de nós aqui tem cabelo mais marrom, mais preto, e quando é neném, então, é tudo muito parecido, certo? Então, os nenéns deviam ser bem pequenos para ser parecidos, para as mães não conseguirem nem reconhecer, quer dizer, muito bem. Lógico que uma mãe conhece até quem é gêmeos, né? A mãe sabe quem é um, quem é outro, mas enfim. As 2 chegaram lá com um nenê só e falaram, esse nenê é meu. Não, esse neném é meu. Não, esse é da A. Não, esse é da B. Olha aqui a carinha delas. Isso é uma imaginação, tá? Só para a gente tentar enxergar um pouquinho e ver a expressão das mães aqui. Salomão falou, tá bom. As 2 querem nenê? Já descobri quem é que matou o bebê Como sem querer e a que não matou. Como é que a gente vai fazer? Se é uma comida que todo mundo quer, a gente reparte a comida e dá pedaço para cada um, né? Se é, por exemplo, um Lego, a gente dá um monte de peça para cada um. Se é uma boneca, não dá para repartir a boneca, uma perna para uma perna para outro, né? E o nenê, dá para repartir? Mas foi isso que Salomão fez. Ele falou, pessoal, já sei o que eu vou fazer. Traz aqui uma espada. Eu vou repartir esse neném no meio. Vamos resolver esse assunto aqui. Repartir o neném no meio, o neném ia morrer, não ia ficar neném para ninguém. Era isso que eu ia perguntar. É impossível um coração funcionar pela metade. Impossível, impossível. Então, se você, Sara, tivesse um brinquedo que você gostasse muito e tivesse que repartir esse brinquedo com a Bia, você ia preferir que esse brinquedo fosse quebrado ou você ia emprestar para a Bia o brinquedo inteiro? Para você ter ele, saber que o brinquedo ia estar bem cuidado, mas ia estar inteiro. Então, eu ia preferir que a Bia pegasse o brinquedo. Mas, então, quando eu era menor, eu emprestei meu brinquedo para ela. Ela era bebê. Quebrou meu brinquedo tudo no berço.
Ai, bom, mas você emprestou, né? Seu primeiro pensamento foi, eu vou emprestar, certo? Né? Vou emprestar o brinquedo inteiro. E foi exatamente esse tipo de pensamento que Salomão conseguiu pegar das mães. Porque ele falou assim, eu vou cortar esse neném aqui. A mãe, de verdade, assustou. A mãe, de mentira, ela falou assim, pode cortar. Pode cortar. Sem chance, né? A mãe de verdade falou, não corta não. Dá para ela esse nenê. Fica com ela. Pode ficar com ela, o nenê, porque aí o nenê ia ficar vivo. Não ia matar a criança, ela ia saber que a criança ia continuar vivendo esse amor que ela tinha pela criança, ia continuar mesmo que sendo cuidado por uma outra pessoa, ela sabia que ia ser, ia ter uma criança viva, né? Então Salomão falou assim, beleza, já sei quem é a mãe. É você que não deixou matar o nenê. Porque você tem amor pela criança. Você não quer ver uma criança cortada e morta, né? Lógico. Então, pega esse nenê aqui e vai ficar com você. É como a Sara falou. Pega esse brinquedo aqui e vai ficar com você. Tá? O brinquedo vai ficar com a Sara e o nenê ficou com a mãe verdadeira. O que vocês acham aqui pela figura? Que é qual? A de roxo ou a de preto? A de roxo é a verdadeira e a falsa é a brava. Porque a de roxo é a que tá falando assim, não mata meu nenê, não, tá? Pode ficar esse nenê com você aqui, porque essa falou assim, que reparte esse negócio aí, não tô nem aí. Não. Então, Salomão foi muito sábio, muito esperto, de perceber, e ele até fez uma coisa, ele levou as mães a pensarem, a mostrarem como elas estavam agindo, para ele ver quem era a mãe verdadeira e quem era a mãe falsa, tá? Então, isso tudo tá lá em 1 Reis, lá onde a gente estava com a Bíblia aberta e tal, essa história tá um pouquinho mais para frente, tá bom? Logo em seguida, a gente leu até o 14, né? E aí vem no versículo 16, vem essa história, tá? Aqui. Vamos só terminar lendo o versículo 28. Alguém quer ler? O Henrique saiu daqui, né? Eu vou ler o 28, então. Depois que teve toda essa história, que vai do versículo 16 até o 28, é o seguinte, todo Israel ouviu a sentença, ouviu o final da história que o rei tinha contado, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, se a gente quer ter sabedoria, a gente precisa ter temor a Deus, que é respeitar, que respeitar é obedecer, é louvar, é aprender, é ouvir, é ler a palavra, é saber que a gente é bem menor que ele e entender que ele que é muito maior que a gente e nos ama, tá? É ser humilde para saber que a gente precisa dele. Então, com tudo isso, a gente pode ter sabedoria. O temor do Senhor é o princípio. Como é que a gente começa tendo sabedoria? Se a gente tiver temor a Deus, se a gente tiver respeito, se a gente tiver obediência, se a gente tiver amor a Deus. Foi assim que aconteceu com Salomão.
e daí a gente viu como ele pediu, a gente viu uma história quando ele agiu com sabedoria, e a gente viu no fim ali, no último versículo que eu li, que ele teve sabedoria e todo mundo viu, e viu que foi Deus que deu sabedoria para ele. Então ele aprendeu, ele estudou, ele guardou e ele fez alguma coisa com a sabedoria. E com a gente também deve ser assim. A gente tem que aprender as coisas, a gente tem que guardar as coisas, a gente pode contar para os outros, a gente tem que fazer as coisas que a gente aprende. Bom? Perguntas? Comentários? Comentários, eu vou colocar carinhas de emoção, de fofura, entendeu? Aqueles que tem um olhinho de coração. É isso. Tá bom, Sara. Obrigada, linda. Bom, gente, isso que eu queria contar para vocês dessa história de hoje e que fique guardada para sempre, para a gente ser como uma... Qual legume que eu falei? Não legume, tubérculo, verdura, sei lá como é que chama esse negócio. Aqui tem um monte de casca que a gente está tudo misturado assim, qual que é? Cebola. Cebola. E qual é a palavra que envolve tudo isso aqui? Aquela que está em cima de tudo? Deus. Tá, Deus sim, mas a gente tem que ter o que para Deus? Amor. Quase. Obediência. Eu sou muito ruim em adivinhação. Temor. Isso, Samuel, beleza. Temor. Temor a Deus, tá? Temor, respeito, vai descascando. Temor, respeito, adoração, conhecimento, louvor, obediência, já passou. Vai guardando aí, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? Gostei muito de conversar com vocês. Agora eu tenho algumas perguntinhas. Vocês estão indo viajar, a Sara está indo viajar e tal. Vocês vão estar em conexão domingo que vem e no outro domingo também, que é perto de Réveillon. Domingo que vem ainda é 20, mas 27, que é logo depois de Natal, e depois que é Réveillon, em janeiro. Vão continuar com a escola dominical, participando aqui online. Como é